Saudações a todos os alunos do curso de licenciatura em Química EAD. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula da disciplina de Meio Ambiente e Educação. Na videoaula de hoje, nós iniciaremos um novo módulo, o módulo 2, que trata da atmosfera. Mas o que é, então, a atmosfera? Pois bem, a atmosfera é o invólucro gasoso de nosso planeta, que se estende desde a superfície terrestre ao nível do mar até alguns milhares de quilômetros. Ela é fundamental para todos os seres vivos, pois mantém as condições ideais na superfície para a criação e a manutenção da vida aqui na Terra. Além disso, ela nos protege de agressões externas. Com relação às camadas que compõem a atmosfera, para efeitos didáticos, nós podemos dividi-las em 5 camadas. Estas camadas estão diretamente relacionadas a algumas propriedades físicas e químicas do meio ambiente. Contudo, a divisão feita de acordo com a estratificação térmica é a mais adequada do ponto de vista ambiental. Nesse sentido, a figura 2.1 traz a estrutura em camadas da atmosfera e o gradiente de temperatura adiabático, começando aqui com a primeira camada, que é a troposfera, que vai do nível do mar até cerca de 15 quilômetros de altitude. Na sequência, nós temos a estratosfera, que vai aqui em torno de 15 quilômetros até cerca de 50 quilômetros de altitude, seguida da mesosfera, que parte aqui da estratosfera, ou seja, em torno de 50 quilômetros, chegando a algo em torno de 85 quilômetros de altitude. A termosfera vem na sequência, partindo de algo em torno de 85 quilômetros até 120 quilômetros de altitude. E, por fim, nós temos a exosfera. Lembrando que essa classificação é feita em função do gradiente de temperatura em relação à altitude. Além dessas 5 camadas, existem outras 3 subcamadas que se caracterizam por sinalizar inversões térmicas entre as camadas atmosféricas e apresentar temperaturas relativamente constantes com a altitude. São elas a tropopausa, a estratopausa e a mesopausa. Como vocês podem ver, retornando aqui à animação, eu deixei em destaque as 3: tropopausa, estratopausa e mesopausa. Tá bom, gente? O detalhe é que nessas regiões ocorre a inversão de temperatura, como vocês podem ver, e durante alguns quilômetros de altitude eu tenho aí uma temperatura mais ou menos constante. Outro detalhe que alguém pode questionar é com relação à variação de temperatura, né? Por que ela aumenta e diminui conforme aumenta a altitude? E nós destacaremos isso na sequência da aula. Pois bem, a estratopausa é uma camada muito importante do ponto de vista ambiental, pois nela se encontra a maior proporção de ozônio, o famoso gás O3, que protege a Terra da radiação ultravioleta proveniente do Sol. Com certeza, quando crianças, vocês já devem ter ouvido falar do buraco na camada de ozônio, promovido pelos gases CFC, né, clorofluorocarbono, e esse buraco promove uma maior penetração da radiação ultravioleta na Terra, e isso pode causar câncer de pele, dentre outros problemas. E o que vocês precisam visualizar nesse momento é que a grande proporção de ozônio se localiza justamente nessa camada chamada estratopausa. Na verdade, nessa subcamada chamada estratopausa. Pois bem, voltando aqui à nossa imagem, nós temos que a temperatura na troposfera se inicia aí ao nível do mar em cerca de 15 graus Celsius
e sofre uma diminuição, como vocês podem visualizar. À medida que a altitude aumenta, nós temos uma diminuição da temperatura. Tá bom, gente? É uma das características da troposfera. Outro destaque é que na troposfera ela mantém um contato direto com a crosta terrestre. É a única camada atmosférica que tem contato direto com a crosta terrestre. Como a gente já tinha falado, ela se estende do nível do mar até cerca de 15 quilômetros de altitude. Ela é uma região responsável pelas mudanças climáticas da Terra, um termo que a gente tem ouvido muito nos últimos anos, pois nessa camada se originam praticamente todas as massas de ar, ou seja, 85 a 95% do ar atmosférico está na troposfera. Portanto, ela é fundamental para a vida terrestre. Temos também que ela proporciona um ambiente básico para a sobrevivência dos organismos aeróbicos, que são os organismos que respiram O2, né? Precisam de oxigênio para as suas funções vitais. Em outras palavras, nessa camada nós temos a maior proporção de gás oxigênio livre, ou seja, O2 livre. Ela é rica em O2 livre. Portanto, na troposfera, nós temos o principal foco dos estudos ambientais, já que nessa camada ocorre a maioria dos fenômenos relacionados também à poluição do ar. Se grande parte do ar atmosférico está situado nessa camada, temos também os problemas, né, relacionados à poluição do ar. Ela apresenta uma temperatura inicial próxima à temperatura média global, que por incrível que pareça é de 15 graus Celsius. Percebam, essa é a temperatura média global, viu, gente? Vocês podem falar, nossa, mas no Brasil, aqui no Nordeste ou no Norte, nós não temos 15 graus Celsius, mas eu estou falando da temperatura média da Terra também, tá bom? Essa temperatura, então, vai diminuindo com o aumento da altitude em decorrência da dissipação do calor proveniente da superfície terrestre na atmosfera. Então, conforme aumenta a altitude, essa temperatura vai diminuindo porque o calor vai sendo dissipado na atmosfera. Todo aquele calor que tinha sido absorvido pela crosta terrestre, que a gente mencionou lá na nossa primeira videoaula, ele vai se dissipando e à medida que ele vai se dissipando, a temperatura vai diminuindo. Falaremos agora um pouquinho da estratosfera. Lembrando que entre a troposfera e a estratosfera nós temos a tropopausa, que caracteriza essa inversão térmica. E o que é a inversão térmica, professor? Percebam, a temperatura vai decaindo conforme o aumento da altitude na troposfera e em um determinado ponto ela começa a aumentar. Que ponto é esse? A tropopausa. E ela começa a aumentar justamente nessa camada chamada estratosfera. Pois bem, a estratosfera se caracteriza por apresentar uma elevação da temperatura com o aumento da altitude, como nós acabamos de mostrar para vocês. E esse fenômeno é vital para a nossa existência e é causado pela absorção de grande parte da radiação ultravioleta, justamente pelas moléculas de ozônio que nós havíamos mencionado, que estão presentes na estratosfera. Na sequência, então, temos a mesosfera. Lembrando que entre a mesosfera e a estratosfera nós temos uma subcamada chamada de estratopausa, que caracteriza novamente uma inversão térmica. Percebam, na estratosfera a temperatura começa a aumentar com a altitude e em um determinado ponto ela volta a diminuir com a altitude. Essa inversão térmica caracteriza a estratopausa e quando nós temos uma diminuição da temperatura com aumento da altitude novamente, temos aí a tal da mesosfera. Vamos falar um pouquinho mais da mesosfera. Pois bem, nessa camada, a temperatura volta a decrescer com o aumento da altitude, como nós já havíamos falado. Isso se deve principalmente à diminuição da concentração das moléculas de ozônio nessa camada. Lembre-se, na camada anterior, na estratosfera,
nós tínhamos um aumento da temperatura com a altitude, porque nela se concentrava a maior proporção de ozônio, que absorvia esse calor e aumentava a temperatura. Como com o aumento da altitude há uma diminuição da concentração das moléculas de ozônio, nós temos também uma diminuição da temperatura. Por fim, nós temos então a termosfera e a exosfera. E nós falaremos também um pouquinho dessas duas camadas, termosfera e exosfera. Elas apresentam temperaturas elevadíssimas e crescentes com a altitude, tá bom? Devido à absorção da radiação de alta energia. E quando eu falo radiação de alta energia, é uma radiação com um comprimento de onda em torno de 200 nanômetros. Outra decorrência das elevadas temperaturas nessas duas camadas é a presença constante de espécies iônicas e atômicas em sua composição. Consequentemente, nós temos uma maior cinética química, uma maior agitação dessas espécies que promove um aumento da temperatura. Maior agitação devido à incidência também da radiação de alta energia. Mas vamos falar agora um pouquinho também da composição da atmosfera. Nós falamos didaticamente como ela é classificada, né? As camadas que compõem a atmosfera. E para complementar essa aula, nós vamos falar também um pouquinho da composição dessa atmosfera. A atmosfera ela não é composta apenas por substâncias no estado gasoso, como a gente de início pode imaginar, tá bom? Ela também, naturalmente, é composta por alguns materiais sólidos dispersos, tais como o pólen, as plantas, né? Temos também a poeira e, por fim, micro-organismos. Então, além da composição gasosa, nós podemos ter sólidos dispersos na atmosfera. É bem verdade que, em termos proporcionais, os sólidos dispersos estão numa proporção muito menor do que as substâncias no estado gasoso. Além disso, a atmosfera é composta também por uma fração de substâncias líquidas dispersas no meio, na forma de pequenas gotículas, resultantes aí da condensação da água, tais como nuvens, neblinas e a própria chuva. Tá bom? Então, na atmosfera, nós temos espécies no estado gasoso, no estado sólido, né, na forma de sólido disperso, e no estado líquido, na forma de líquido disperso. Com relação à composição gasosa da atmosfera, nós temos que 78% dela é composta por nitrogênio, 21% por oxigênio, cerca de 0,93% por gases nobres, como hélio, neônio, argônio, criptônio e xenônio, 0,03% por gás carbônico e os outros 0,04% formado por outros gases diversos, alguns contaminantes, como SO2, NO2 e o próprio ozônio, que é fundamental para a vida na Terra. Embora, então, a composição média da atmosfera permaneça praticamente constante desde o surgimento da vida na Terra, todas as moléculas de gases que a compõem obedecem a um rigoroso equilíbrio dinâmico. E é esse equilíbrio que depende não só de fenômenos físicos, mas também de fenômenos químicos e biológicos. Tá bom? Então, embora possa não parecer, em termos médios, a composição da Terra ao longo dos bilhões de anos que ela existe está praticamente constante. Só que há um constante equilíbrio, e como vocês viram nas aulas de princípio de equilíbrio químico, o equilíbrio é dinâmico, que depende aí de fenômenos físicos, químicos e biológicos. Contudo, as principais alterações ocorridas nos componentes atmosféricos se dão em seus constituintes minoritários, com destaque para as alterações ocorridas na concentração de CO2. CO2, que nós já mencionamos na aula anterior, é um dos gases responsáveis pelo efeito estufa. Professor, mas o senhor acabou de falar que o CO2 tem uma composição minoritária lá. Sim, mas por ser um gás responsável pela formação do efeito de estufa,
A variação dessa composição minoritária de CO2 pode alterar a temperatura global. Apesar, então, da pequena quantidade, as alterações na concentração dessa substância proporcionam sérias transformações ao ambiente. Pessoal, então na próxima aula nós continuaremos falando um pouquinho mais sobre a atmosfera, entrando então nas transformações químicas que ocorrem na atmosfera, falando do ciclo do carbono, do ciclo do nitrogênio. Eu desejo a todos uma ótima semana e nos vemos aí na próxima videoaula. Até lá!